eu queria dizer que eu achei que eu não tinha o dom de tocar bateria, mas ele sobre o nome. Pergunta que eu estou olhando a partir de hoje para ter um tempo de igual o Ricardo. Eu paguei o pau. Os meus pedidos de oração, mas não é seu tempo. Como é que vai? Não olhe por mim, eu tenho algo. Na verdade, tem dias que eu estava perguntando para você: é necessário que a gente fale algo a mais? Porque está um momento tão, sei lá, tão da hora, tão presente de Deus. Eu já podia ir embora com aquilo que o Senhor ministrou hoje, a palavra que diz que os servos precisam das obras, os filhos precisam só das obras. Eu já ir embora assim. Amém? E a minha aí tem tudo que praticamente, é verdade, não precisa pregar não. Então, querido, mas eu vou pregar. Não crente, gosta de pregação. Também, essa semana a gente teve reunião dos 5 ministérios e a gente estava conversando acerca de várias coisas. E uma das coisas que a gente falava é que a gente está totalmente aberto para entender o que Deus tem para nós nesse tempo e acerca de tudo. E uma das coisas é em relação ao espaço físico. E assim, se a gente quiser continuar, eu ainda falava na reunião para ele, cara, eu acho que a gente precisava provar algo para alguém, ou para nós mesmos, ou para Deus, seja lá. A gente já provou. A gente está 7 anos sem microfone, o microfone chegou esse tempo aí do Vinícius, igual a o tênis aqui, a gente não precisa disso, então a gente aprovou que a gente se reúne no quintal sem telhado, no quintal com telhado, e o que a gente quer é a presença de Deus, cara, e incluir no rio do Espírito. Então, mas é que a gente está aberto a fazer aquilo que Deus quer. Então, se Deus quer que a gente permaneça assim, beleza. Se Deus quer que a gente compre um terreno e arme uma tenda, beleza. Se Deus quer que a gente compre um prédio, ou se alugue um prédio, seja lá o que for, a gente está aberto a isso. E a gente tem algumas resistências a princípio. E eu fui embora orando, falei, é tão difícil entender que cada tempo demanda uma atitude diferente, demanda um comportamento diferente. Isso sempre é um desafio, querido. Sempre é um desafio. E aí Deus me levou ao texto de Romanos capítulo 12. Você já conhece, não precisa abrir ou abra se você quiser anotar. Que diz que o apóstolo Paulo está dizendo: não se conformeis com este mundo ou com este século. Não se conformem com este mundo. Não se moldem a este mundo, a este século. Ele estava falando num contexto romano. Primeiro, gente, ensinei para você que ser romano naquele tempo, no tempo de Paulo, era o auge da carreira. Era o auge da cidadania. Ser romano, as pessoas ganhavam no capítulo 21. Sabe? As pessoas, alguns compravam a cidadania romana com uma bagatela grande de grana, de dinheiro. Porque ser romano significava ser livre. Então era questão de status e tudo mais. Então Paulo está falando assim: não se molde a isso, até o simples fato de ser romano. Não se molde a isso. Está falando: não se molde ao padrão romano, ao padrão deste mundo, ao padrão deste século, mas renove a sua mente. Ele fala assim: seja transformado. Seja transformado, não se molde, mas seja transformado pela renovação do nosso entendimento. E é muito louco essa palavra aqui, porque essa palavra fala de transformação. Essa palavra fala de transformação. Está falando assim: não fique contente com o seu estado atual, mas seja transformado. Porque o Evangelho de fato é transformação, querido. O Evangelho que não tem transformação é clube, cara. É juntamento de pessoas. Porque o Evangelho se trata de transformar a pessoa. De vai e não peques mais. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, não roube mais. O Evangelho se trata disso.
transformar vidas, amém? Então isso a gente precisa ter muito claro e é lindo, queridos, ver transformação na vida de pessoas. É lindo, cara. A gente há uma transformação física e há uma transformação espiritual. Se a gente vê fotos do passado, quantos já viram fotos do passado e já racharam o bico? Não é verdade? Porque a gente vê transformação assim, ó. A transformação. Eu vejo algumas fotos da época que a gente estava lá desde criança, que eu era crentinho, lá bonitinho, socialzinho, o sapato de caramelo, assim, ó, bem quadrado. Lindo! Lindo! Mas todo mundo fala, nossa, como é vestido, né? Mentiroso, né? E a gente vê as coisas, o Vinícius parece narrativa, né? Não, pior, eu fui na casa da família, o Elvis era magrinho, cara. E agora tinha no peito, assim, ó. Então eu fico vendo em como as coisas mudam e como a nossa perspectiva muda. Então de tempos em tempos, querido, o Senhor traz algo novo e a gente precisa estar atento a isso. Por exemplo, o Vinícius esses dias falava que há um tempo atrás, cara, eu não sei se quantos de todos lembram, mas a gente entrou numa onda de adoração profética, de adoração extravagante, onde nosso anseio era adorar e só adorar. Era o nosso anseio, a gente vibrava porque fazia parte de uma reforma espiritual que Deus estava fazendo. E eu lembro que a gente estava lá na igreja e aquela adoração pegando fogo e a gente chorando, aí vinha um abençoado e agora eu preciso ver um parque. E a gente ficava louco, como esse cara me entende? A gente aqui chapando, gritando, ele me entende, eu quero pegar, não vai pegar nada. E aí, galera, acho que a gente queria adorar, porque aquele tempo demandava isso. Aquele tempo a gente não queria ouvir uma pregação, porque a gente já tinha ouvido tanta palavra, tanta teoria, mas a gente só queria deitar no chão e ser arrebatado. A gente na salinha de oração, a gente jogava no chão, aí na reunião dos pastores, lá falava, agora na salinha de oração, ninguém pode deitar nem sentar, agora fica em pé. E andando. Andando, eu vou ficar parado também, tem que andando. Por isso eu ando, já pegando. Tá conformado, vai ser muito. Eu conformei, cara. Então, no vento. Então, a gente estava. Então, eu estava falando que aquele tempo demandava a igreja. Mas hoje, cara, a gente vê que algumas pessoas ainda, elas fizeram disso uma doutrina. Fizeram daquilo que o Senhor manifestou naquele tempo e fizeram disso uma doutrina. E aí agora as pessoas só querem chapar, mas sem Deus, sem palavra. Querem chapar nas suas próprias emoções, nas suas próprias. Querem adorar, mas elas não querem, elas não entenderam ainda que o tempo mudou, que a estação mudou. E esse é o segredo, querido. Esse é o segredo, porque hoje Deus, depois daquele tempo teórico, Deus trouxe esse tempo de extravagância, na adoração profética, mas depois Deus quis fundamentar tudo isso. Isso é poderoso, porque aí Deus fundamentou tudo isso na palavra. E Deus levantou apóstolos e profetas para liberar uma palavra profética, para fundamentar sobre o apostólico, sobre o profético, para fundamentar coisas que a gente não entendia, cara. Mas que hoje a gente entende. Mas existem pessoas que ainda estão presas porque fizeram disso uma doutrina. Está entendendo? Eu estou trazendo o mais simples possível, porque eu sei que na minha mente há um turbilhão aqui, eu quero manifestar da maneira mais simples. Para que gere entendimento, né? Então a questão de entender os tempos é tremendo. É louco.
Então a gente precisa entender que cada tempo demanda um novo comportamento. E a gente precisa estar atento ao que Deus quer fazer hoje. Então se hoje Deus quer fundamentar a palavra, mas se amanhã Ele quiser que a gente se próximo no chão e babe e só adore, assim será. Aleluia? Assim será, porque é do jeito dele, querido. Então o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Isso que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Porque há uma matemática, queridos. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo está falando, vocês, há uma transformação. O Evangelho se trata de transformação. Fiquem indignados com a vida de vocês. Fiquem indignados com a realidade de vocês, para que vocês sejam transformados. Mas a transformação vem através da renovação da mente. Amém? E para que a gente renove a mente, querida, a gente precisa romper com fortalezas mentais, cara. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. É um grande desafio, porque todos os acontecimentos nas nossas vidas, elas geram fortalezas mentais. E sobre isso eu quero falar também, porque o grande desafio é isso, cara. Porque a gente começa a formar fortalezas como essa. Não, espera aí, o Senhor nos falou lá atrás que a vibe era adorar, e não precisa ter palavra, vamos adorar. E aí isso se tornou uma fortaleza mental, cara. E você não renovou a sua mente. E você não é transformada por causa disso. Por isso que tem gente com 30 anos de igreja, igual a Thelma, cara, conhece tudo da questão eclesiástica. Mas agora não falando mais da Thelma. Mas não é transformada. Por quê? Porque aprenderam, cara, e inculcaram isso, mas não renovaram somente, não entenderam as estações e fizeram disso, dessas coisas, doutrinas, cara. E elas não conseguem uma transformação genuína na vida, porque estão presas na fortaleza mental. É louco isso. Então a gente vê algumas coisas na Bíblia que ele falou, um dos textos que eu acho mais louco, quando fala que quando Saul, ele sai à guerra com Davi e eles vencem a batalha, e quando eles retornam, eles estão felizes. Saul está do lado de Davi, teu filho. Porque esse era o sentimento de Saul. Saul tinha Davi como filho, e Davi tinha Saul como pai. E eles voltam triunfantes da batalha, e aí o povo começa a cantar uma música. Saul matou 1000, Davi 10.000. Vamos, cara, cadê? Assim, cara. E eles começaram a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E naquele momento, começa a se levantar uma estrutura, uma fortaleza mental na cabeça de Saul, na mente de Saul. E ele passa a pensar: opa, esse menino vai roubar meu filho. E aí ele passa a perseguir a mim. Entenda, queridos. Um momento, um acontecimento é levantado uma fortaleza mental na mente de Saul e ele passa a mudar a sua conduta. Sim? Porque, queridos, o que levanta as fortalezas mentais são argumentos, cara. São achômetros. É o espírito grego. Porque o espírito grego fala que um mais um são dois. Fala do óbvio. Fala da razão humana. Então, naquele momento, ele é tomado por um espírito grego, por um pensamento grego, e ele passa a pensar: oh, cara, esse menino não coração. Porque esse menino tem potencial. Deus é com ele é cheio do Espírito Santo. Ele é um gigante, ele caiu na graça do povo. E agora o povo está dizendo que eu matei milhares, mas ele, seus 10 milhares, esse menino vai roubar no fundo. Ele começou a ficar cheio de achômetros. Ele foi influenciado por achômetros. Talvez, humanamente falando, tivesse até sentido, cara. Mas ele começou, isso foi criando fortalezas mentais na mente dele. Isso impediu com que ele fosse transformado. E esse é o problema de Saul, quando Deus dá um comando para ele através de Samuel, para que ele mate todo o povo de Amaleque, ele vai e poupa os animais e o rei. E quando confrontado pelo profeta, ele argumenta, dizendo: peraí, mas eu deixei para que a gente oferecesse sacrifício ao Senhor. E aí Samuel confronta dizendo: cara, mas Deus, você acha que Deus tem mais prazer do que na obediência ao sacrifício? Aí o Samuel fala algo poderoso, cara. Ele fala assim: você precisa entender que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria.
Porque toda vez que a gente se rebela contra Deus, querido, a gente precisa entender que é como o pecado de filho de sair. O Senhor coloca na mesma posição o rebelde e o feiticeiro. Então, se nós nos rebelarmos contra o Senhor, aos olhos dos céus, nós nos levantamos como feiticeiros. Porque nós estamos levantando algo contra o Senhor. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas veja que Saul é cheio de argumentos, cheio de achômetros, cara. Porque ele passou na mente dele, ele quis justificar, não, peraí, eu estou levando para sacrificar. Mas naquele momento Deus não queria sacrifício, Deus queria apenas que ele cumprisse com uma palavra liberada. Com aquilo que o Senhor liberou sua voz, ele queria que ele cumprisse. Mas Saul levanta argumentos. Porque os argumentos, os achômetros levantam fortalezas mentais. Vocês estão entendendo? Amém? Sim. Então, queridos, a gente precisa entender que a gente precisa derrubar essas fortalezas. Amém? A gente precisa derrubar essas fortalezas. Porque as fortalezas mentais me faz doente. O Saul, naquele momento, por que ele se levanta contra Davi? Porque ele tinha um pensamento, ele tinha um sentimento de posse. Porque ele achava que o reino era dele. Porque quando eu tenho fortalezas mentais na minha mente, eu acho que as coisas são minhas. Eu passo a achar que as coisas são minhas. E ele tinha isso aí, o filho é meu. Esse moleque quer roubar meu trono, cara. Porque fortalezas mentais me impedem de enxergar e de visualizar e de entender que as coisas são de Deus. As coisas são do reino, as coisas são dele. É tudo para ele. Dele, por ele e para ele. Amém. São todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. As coisas são dele. É por isso que a gente vê hoje pessoas querendo ser donos das coisas. Cara. Donos de igreja. Quantos xerifes de igreja a gente não tem? Quantos donos de igreja a gente não tem? Donos de ministérios, cara. Por que pessoas a gente brincava com os artistas gospel aí? Por que a gente vê isso? Pessoas cobrando 80 mil porque acham que o talento, o dom são dele. Então, se o dom, o talento é meu, quem quiser que pague por ele. Porque a gente tem esse sentimento de posse. A gente, que eu digo, pessoas, igreja, estrutura, se a gente tiver essas fortalezas mentais, a gente vai entender que as coisas são nossas, que as pessoas são nossas, que a gente domina sobre coisas, sobre pessoas, queridos. A gente tem que parecer com Jesus todos os dias. Por isso que eu, como profeta dessa casa, eu sempre digo esse é o meu desafio. A gente não pode, essa igreja, essa parte da igreja, esse pedaço, o ninho das águas não pode tratar de ninguém. De ninguém. Nem da Cris, nem minha, nem da Thelma, nem do Dario, nem de ninguém. Porque não tem dono. O dono é Jesus. O dono é Cristo. Então não pode a cara de ninguém. Vai ser a nossa cara. Porque nós somos a noiva. Nós somos um pedacinho da noiva. Amém? Então, queridos, porque não tem dono, cara. Esse sentimento. Então a gente precisa entender que os talentos são do Senhor. A palavra do Senhor. Eu não sou dono da revelação dele. Eu não retenho revelação dele. Ai de mim se achar que a revelação se está presa a mim. Se resume a mim e a alguns. Ai de nós. Ai de nós achar que Deus fala mais com a gente do que com você. Ai de nós. A gente já caiu, cara. Se a gente pensar nisso. A gente já caiu. O cara que orou por mim. Agora, ele foi uma oração tão genuína, eu falei, nossa, eu ouvi tanto de Deus. Mas ele começou a oração assim, eu sei que você tem muita intimidade com Deus. Mas eu acredito que a gente pode interceder e eu tenho algo para te dizer. Eu falei, eu sei disso, certo? Eu sei! Libera! Ele liberou. Eu sei que é eu tenho dúvida disso. Porque a revelação está presa em alguém específico. O Senhor está no corpo através do corpo e de treinamento, querido. Queridos, eu vou confessar, eu estou todo cheio aqui, eu olhava para o Senhor, eu vou pegar o meu telefone. Vamos continuar isso, mas eu não tinha algo claro a fazer. Então eu não fiz nada. E agora eu não fiz. Então, porque entenda, queridos, que são argumentos, achômetros, que vão levantando grandes fortalezas e nos impedindo no meio da caminhada. Por isso, cara, que eu amo Noé.
velhinho muito de Deus, muito doido. Porque Deus solta uma palavra sobre ele. Ele tem que ser muito cabra macho, cara, para obedecer Deus. Muito. Porque Deus libera uma palavra sobre ele, fala envolver com juízo, então constrói uma arca aí. E aí ele vai lá e começa a construir a arquinha. Aqui é a arca. Começa a construir. E passam-se os anos, filho. Enquanto a gente desistir, de certeza. Toda vez que eu olhei para Deus, eu ia desistir. Ele se tornou velho no fim, ele era jovem. Ele era jovem, ele se tornou velho. Ele era jovem doido, se tornou velho doido. E aí eu falei, Deus, eu acho que eu ia desistir, porque os anos estão passando 10 anos, cara, 20 anos, e ele lá construindo. Porque eu começo a imaginar o contexto, querido, eu começo a imaginar, porque o Noé tinha amigos, o Noé tinha amigos, o Noé tinha pessoas, tinha conhecidos, o Noé tinha vizinho. Você imagina os vizinhos falando, quem fora dela o doido do Noé? Ele falou que Deus vai acabar com tudo e está construindo a arca. Quanto tempo? Faz 20 anos já. Aí passam-se 40 anos. E quem veio lá? Tá lá, construindo a arca lá. Nossa, é maluco, mano. Tá lá. Aí passam uns 60 anos. E aquele papo lá do Noé? Tá lá. Tá. Não é persistente, cara. Não é persistente. Passa-se 80, 100 anos, querido. 100 anos. E o Noé está lá pregando, construindo a arca. Nada de cumprir a palavra. Por isso, quando eu leio isso, eu falo, Deus, você vai ser sentido, cara. Porque Deus fala algumas coisas pra gente, a gente, se não acontece na semana, a gente já fica, mas o Senhor prometeu! O Senhor prometeu que teria sabor de mel! Não sentir o sabor de mel, não sentir o sabor de limão, porque ele é verdade. A gente não lê, cara, a gente não lê, a gente quer hoje. Se Deus falou algo agora, um pouco a gente quer sair daqui, não tem que cumprir. Agora. Imagina passar. Jesus, o que eu faço de Deus? O que é muito de Deus, cara? Quando chegar lá, só não vai ser muito, você é muito de Deus. Ela não se ama aprender, não está com o próprio lá naquela gente. Então, queridos, passaram-se 120 anos até que Deus cumpre a sua palavra. 120 anos. Isso é entender os céus. Isso é entender os céus. Isso é jogar fora toda a fortaleza mental. Que eles iam assim, não tem. Seria um erro da nossa parte achar que o Noé também é um extraterrestre. Eles falaram assim, não, o Noé 120 anos eles ficam ali, cantando, tem sabor de mel, Seria um erro, porque a humanidade de Noé é real. Eu imagino que Noé tinha dito e falou, e aí, Deus, claro que é. Não dá mais. Eu imagino. Estou supondo também. Então, porque o Noé é humano, cara. Mas ele perseguiu. Ele desafiou as fortalezas mentais. As fortalezas mentais, os argumentos, os achômetros na vida de Noé. Eu imagino que em determinado momento ele pensava, cara, eu acho que estou pirando. Eu acho que tudo isso é uma grande loucura. Porque eu vou confessar que eu tenho hora que até eu penso. Nossa, Deus, eu acho que isso é muito louco. Eu acho que isso é muito louco. De tantas coisas que eu passo a entender as coisas de Deus e eu falo, nossa, isso aqui é tudo isso mesmo. E eu fico imaginando que ele também era de Noé, pensando assim, Deus, e aí? Passaram-se os anos e eu estou nessa, será que eu viajei? Será que não era Deus? Sabe? Tem fortalezas mentais, argumentos, levantando estruturas mentais, na sua mente falando, cara, será que o que Deus disse? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu continuo nesse caminho ou eu paro tudo? E ele continua. Por isso que eu acho muito louco. Achei sensacional, porque ele perseverou. A
até que aquilo que Deus lhe disser se cumpra. O tempo se manifesta e ele desfruta, ele vive de tudo aquilo que o Senhor, ele cumpre com todo o destino que Deus tinha preparado para ele. Mas porque ele perseverou. A gente precisa entender que muitas vezes, muitas ou quase todas, as palavras que o Senhor soltar sobre nós, aquilo que o Senhor nos direcionar, essas palavras vão confrontar estruturas da nossa mente. E isso faz parte daquilo que Deus quer falar em Romanos. Faz parte do propósito dele, que é o quê? Transformar a igreja, transformar nossas vidas. Por isso que ele está desafiando as nossas mentes, ele está desafiando as nossas estruturas mentais, as fortalezas mentais, ele está derrubando e desafiando. Para quê? Para que a gente renove a nossa mente, para que a gente seja transformado. Aleluia? Amém. Está entendendo? Então ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai desafiar. Por isso que ele levanta um menino, um jovem profeta, um professor como Oséias, e fala: Oséias, eu quero falar com o meu povo. Eu quero mostrar a realidade espiritual de Israel. Eu quero mostrar como Israel tem se prostituído com outros deuses, com falsos deuses. Então vá até um prostíbulo, pegue uma prostituta e casa com ela e tenha filhos com ela. Jesus, isso é fortaleza mental, isso Imaginou você? Deus falasse para você, vai lá. Pega a prostituta, case com ela, tenha filhos com ela, porque eu quero falar com Israel. Não fala, Deus, fala com Israel. Parece um anjo. Vai qualquer coisa lá no mar. Eu ia falar, precisa fazer isso comigo? Você imaginou? Fortaleza mentais, que podia impedir Oséias de cumprir com o seu destino, porque o destino de Oséias naquele tempo era mostrar a realidade espiritual de Israel. É louco. Eu não sei, por isso que eu falei, eu não sei se eu falei, querido, eu não sei. Talvez sim, dois às vezes, mas às vezes não. Então eu não sei, querido. Eu só sei que as fortalezas precisam ser desafiadas e o Senhor sempre vai desafiar as nossas mentes. Amém? Sempre. Quando você achar que sabe alguma coisa, ele vai vir desafiar você. Quando você achar que já sei, desse jeito que funciona, aí ele vai perguntar. Ele vai fazer isso. Jesus fazia isso com todo mundo, ia tremendo. Ó, os caras ficavam endemoniados porque não podia fazer nada no sábado. Não podia curar no sábado. Quando Jesus curava? No sábado. Tudo era pegado. Tudo demais, cara. Eu fico lendo porque Jesus é poderoso, cara. Porque o Cristo está desafiando as mentes, as fortalezas. Mas não pode. Eles matavam as criancinhas. Sabia? Eles não mataram as criancinhas. Criança não valia nada. Criança não valia. Não tinha como das crianças. Tinha. Núcleo de educação infantil. É isso? Não existia isso aí não, cara. A pastora Cristina não estava lá cuidando das criancinhas com todo amor e carinho, comprando bastante, para não bater a cabeça no chão. Eles matavam. Tanto é que quando as crianças se aproximam, os próprios espíritos falam: ó, criança está aqui. Eles estavam enxotando as crianças. É que a gente quer ser crente, então a gente lê como os discípulos impediram as crianças. Não, os discípulos estavam enxotando as crianças. Não vai não. Jesus falou: opa! Vamos! Deixa elas vir. Deixa as crianças vir. Deixa vir as minhas criancinhas. E digo mais: quem não for como essas criancinhas, de maneira alguma entrará no meu reino. Os discípulos falam assim: Jesus estava desafiando, quebrando conceitos, mudando mente, renovando o entendimento. Cada cura, cada milagre. Por isso que Jesus cada hora fazia de uma maneira. Uma hora ele liberava. Uma hora ele liberava. Ele falou: cara, não preciso ir lá, eu só vou liberar uma palavra. Aí a outra hora, o próprio cara falava assim: eu sei que o senhor não precisa ir lá. Não, mas eu vou mesmo. Ai, que tremendo, cara. Aí uma hora ele cuspiu no chão, fazia um outro e pá na cara. Aí eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje já, as pessoas falam: e aí, Jesus, já vai fazer um louquinho santo aí?
Ah, mas ele foi com o Odil Santo aí de mim. Agora eu vou pôr. Esse cara é louco, né? Agora eu fiz uma coisa. Agora eu tudo diferente. Porque Jesus está desafiando os nossos bens todos. Ele amava Lázaro, amava Marta e Maria. E aí quando foram chegar, correram lá, falaram, Jesus, Lázaro, alguém você ama, está morrendo lá, vamos lá. Ele fala, a doença dele não é para a morte. Aí eles voltam. E imagina aqueles brasileiros dizendo assim, Marta, Maria, fique tranquilo, porque o médico disse que não é para a morte. Fique tranquilo, já. Nós fomos até o médico. Mas vocês avisaram Maria que ela estava doente. Você avisou, Jesus, os filhos que avisando. O médico disse que você é tranquilo que não é para a morte, né? Amém. O que acontece? Morre. Nossa, cara, eu não quero deixar o cara louco, né? Só Jesus, o senhor faz com a gente é bichinha. Tremendo. Aí disse que ele demorou 2 dias. E ele chegou lá depois de 4 dias. Aí quando ele chega lá, a Marta já veio. Nossa, o senhor está aqui na vida. Aí ele começa a falar. Sim, mas ele refrigerar. Eu sei que refrigerar, explodir, blá. E aí Jesus tenta um diálogo com ela, mas fica difícil, porque Marta é meio difícil entender as coisas. Pode que Jesus pensa, mas ele não consegue muito. Aí depois vem Maria. E tremendo que quando Maria vem, ela fala a mesma coisa que Marta. É a mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, nada disso teria acontecido. Mas Jesus pensa que quando ela chegou, a primeira coisa que ela faz é se jogar no chão. Ela se joga no chão e começa a chorar. Chorar. E ela repete aquilo que Marta tinha dito. Diz o texto que Jesus se estremece no seu espírito. Aquilo mexe com o espírito de Jesus. Foi, não. Querido, ela fala a mesma coisa que Marta, cara. Quando eu leio esse texto, eu falo, que coisa, ela fala igual. A Marta foi lá e falou, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Aí Maria vem e se prostra, se joga ao chão e chora e diz a mesma coisa. E isso mexe com Jesus, querido, porque quando há quebrantamento, o Senhor se move, cara. O Senhor se move. Por isso que o pessoal fala aqui que o coração contrito, o espírito quebrantado, ele não despreza, ele não consegue desprezar aquilo. Ele não consegue desprezar. Isso mexeu com Jesus. E aí Jesus vai lá, quando ele chama o Lázaro para fora, aí vem a Marta de novo. Jesus, mas isso é mal, Jesus. Porque eu falo, tá quieto, Marta. Todo dia vai trabalhando no ministério, Marta. Vai um pouquinho. Lembra da tia aí, daqui a pouco eu te chamo. Ela diz, Senhor, mas você já cheira mal. Ele fala, Marta, eu não te disse que se você crer, verá na glória de Deus. E aí vem Lázaro, filho. Tudo isso é uma grande loucura, cara. Porque Jesus poderia ter ido lá no dia que o mensageiro foi, ter ido lá, falar, beleza, vamos curar, seja curado lá. Mas não, ele deixa morrer, porque ele quer ver a posição de Marta, de Maria, e ele faz tudo do jeito dele. Porque ele estava desafiando o mente, cara. É loucura isso. Você está entendendo? A gente precisa entender que não é do nosso jeito, cara. É do jeito dele. É do jeito que Deus quiser. É do jeito que os céus querem. Amém? A gente precisa se abrir para isso só. A gente só precisa se abrir para isso. Quando Naamã vai até o profeta, porque ele estava leproso, o profeta dá um comando para ele e diz, mergulha no rio 7 vezes. E o que acontece? Ele fica indignado. Por quê? Porque ele começa a levantar um monte de argumentos, um monte de achômetros, dizendo, eu achei que o profeta viria, daí eu ia ser escolhido, ia atrapalhar a mão, ia mandar uma rajada de língua estranha, ia me curar, e ele me manda mergulhar no rio fedorento. Ó, milagre. Milagre da cabeça. Aleluia. Quando... Então aquele me perguntava,
ele é tomado por fortalezas. Fortalezas fundamentais que levantam na mente dele, porque ele estava dizendo, porque para ele era tão óbvio dizer assim, será que o profeta não poderia vir por aqui? Será que não seria mais simples? Querido, porque isso que as fortalezas mentais fazem, elas querem nos manter refém, nos manter doentes, nos manter leprosos. E por isso que quando a gente não se abre para uma renovação de entendimento, a gente permanece leproso. A gente permanece doente. Amém? Cadê minha Bíblia? Amém, querido? Você está entendendo? Vamos ver um texto aí para a gente... Nós somos crentes e a gente usa a Bíblia aqui. Mateus, para a gente terminar. Vamos lá. Mateus 16, versículo 13. Tem um texto, esse texto eu acho tremendo. E olha como Jesus se move. Usei. Sim. Vamos lá, leia o link. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Né? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Eu já falei algumas vezes sobre esse texto, mas vamos reforçar um pouquinho. Aqui, eu acho que esse texto é muito rico, querido, muito, porque tem tantas coisas. O Senhor está falando do destino profético da igreja, cara. Isso é muito poderoso. Ele começa o texto dizendo assim: os homens estão dizendo que os homens dizem que eu sou. E aí se levanta, aí as pessoas começam, os discípulos começam a dizer: diz que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. E aí ele faz uma pergunta para ele: de vocês? Aí se levanta o Pedro, cara. Pedro é o máximo, né? Pedro é o mais fanfarrão de todos. É o mais louco, cara. É o cara que tem coragem de sair do barco. Amém, querido? É o único que tem coragem de expor a sua vida. Eu fico olhando para ele e falo: cara, todo mundo tinha vontade de sair do barco. Todo mundo tinha vontade de sair do barco. Mas o Pedro sai e afunda. Todo mundo tinha vontade de sacar a espada e cortar a orelha do soldado. Porque ele estava levando esse, cara. A minha vontade também talvez seria fazer a mesma coisa. E o Pedro se levanta e faz. É o cara que se põe a tudo. Eu acho isso o máximo. Porque fala de uma igreja que não tem medo de mostrar a sua verdadeira face. Que não tem medo de mostrar aquilo que ela é. Mas ela se abre para um alinhamento. Amém? Essa é a próxima meditação. Então, queridos, então naquele momento ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele tem uma revelação e o Cristo fala para ele: não foi carne nem sangue, você não entendeu isso humanamente, mas eu sei que foi meu Pai que te revelou isso. E por isso agora eu te digo que tu és Cristo. Ele está dizendo quem Pedro é, amém? Ele está estabelecendo a identidade de Pedro. Ele está dizendo assim: você não é mais Simão, a vara que enverga, agora você é pedaço de rocha, você é Pedro. Jesus está estabelecendo a identidade de Pedro, apontando o dedo na cara dele, apontando o dedo profético na cara dele, dizendo quem ele era. Isso é louco. Porque a nossa identidade está nele. Amém? A nossa identidade, a gente vai descobrindo a nossa identidade conforme a gente vai descobrindo quem é o Cristo. Quanto mais eu conheço do Cristo, mais eu conheço de mim mesmo. Mais eu vou conhecendo meu destino profético, mais eu vou conhecendo as minhas habilidades, os meus dons, a minha identidade, mais eu vou conhecendo de mim. E aí eles continuam o diálogo. E aí ele fala sobre essa rocha. Está falando sobre o próprio Cristo. Sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa revelação, sobre esse entendimento de que eu sou o Cristo, fundamentado no Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja. Sim?
e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Eu já te disse isso no culto de quarta-feira, da última vez que eu ministrei. Essa palavra, a palavra que eles traduziram para a igreja, no grego, a palavra eclésia, chamados para fora. Mas Jesus não falava grego, amém? Jesus falava aramaico. Então, alguns estudiosos entendem que a palavra que ele libera é a palavra hebraica, que era muito similar, que é quase a mesma palavra do aramaico, a palavra kahal. Que é a palavra que a primeira vez que é dita lá em Êxodo, no capítulo 19 ou 18, não me lembro agora. E quando há a manifestação do monte fumegando, o Moisés ele chama o povo para fora do arraial ao encontro do seu Deus. Então a palavra carral é o povo que sai ao encontro do seu Deus. Isso é a palavra igreja. Então naquele momento, quando Jesus estava estabelecendo o que seria a igreja, ele estava dizendo, ele liberou, ele soltou a palavra carral, dizendo, é um povo que sai ao encontro do seu Deus. Isso é a igreja. Quando eles foram traduzir para o grego, a palavra que mais se aproximou da palavra carral era a palavra eclésia, que era o povo que eram chamados para fora. Mas no original é chamados para fora, sim, mas para ir ao encontro dos seus Deus. Isso é igreja. Por isso que a gente dizia que obras sociais são boas, são válidas sempre, mas sempre precisam estar alinhados com o Espírito Santo. Porque é chamados para fora, sim, mas ao encontro do seu Deus. Tudo que fizermos para fora tem que ser em busca de Deus. A gente precisa ver Deus quando entregando os brinquedos para as crianças. A gente não vai ser só chamado para fora para entregar brinquedos, mas a gente é chamado para ir ao encontro do Senhor quando entregarmos para as crianças. Amém? Você pode entender isso? Amém? Então, o Senhor está falando do destino da igreja. Então, ele estabelece Pedro, a identidade de Pedro, e ele está dizendo a Pedro sobre o destino profético da igreja. Isso é rico, poderoso. Amém? Então, vamos continuar o texto lá. Vamos lá. Versículo 19. Ele continua falando, depois que ele fala da igreja, do destino da igreja, ele fala para Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Olha aqui, presta atenção. Lembra que eu falei do Pedro? O Pedro era o que mais se expunha, o que mais estava exposto, o que mais se mostrava debilitado. Sim? Então eu imagino que os discípulos reunidos, eles puxavam, esse Pedro eu não falo não, né? Esse Pedro fala, tinha que ser Pedro, né? Tinha que ser o Chaves. Porque sempre era o Pedro, e sempre era o Chaves, é igual o Chaves, que era o Pedro. Então eu imagino já o estigma criaram sobre a vida de Pedro, falando que tinha que ser o Pedro. Estava todo mundo quietinho lá, quando Jesus aparece no mar, todo mundo quietinho. Sou eu. Sou Jesus. Vontade, mas não vamos não. Mas é o Pedro. Senhor, posso ir? Tinha que ser o Pedro lá. Tinha que ser ele. Aí afunda ainda. Esse Pedro não tem que ser, né? Nossa. Porque o Pedrão era mais, né? E aí, queridos, quando Deus está liberando essa palavra sobre ele, está dizendo assim, olha o que ele fala assim, eu entregarei nas mãos chaves do reino. Que você ligar. Eu imagino os caras assim falando, Pedro, caramba, os discípulos já, nossa, Pedro. E Jesus continua, o que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. Pedro, cara. E o Pedro está assim, nossa, eu Jesus, aleluia, do céu. Você entende esse cenário? O Pedro lá, o Pedro carismático, e de repente Jesus começa a falar com ele, e ele fala, Jesus, você é uma relação profunda, querido. Quando Jesus está não entendi, quando Jesus está falando, quem está dizendo que estou? Ah, é você. Ao Pedro, mas o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, e tu és Pedro, aleluia. Aí ele fala, e sobre essa revelação, sobre esse entendimento, Pedro, eu vou edificar uma igreja. Eu falei, sim. E Pedro, eu vou te dar uma chave do reino do céu, que você ligar na terra, será ligado no céu. E o Pedro, amém. Sim. Olha que loucura, o Pedro vai. O Senhor está ativando a vida do Pedro, isso é profundo, ele. O seu máximo, olha o que acontece, vamos lá.
Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, depois dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, sim? Porque agora o Pedro tinha a chave do reino do céu. Aleluia. Ele era um pedaço de rocha. E o Senhor lhe dera a revelação de Carral, a igreja. E aí, o Pedro chamando a parte. Ele chama Jesus à parte e fala: Jesus, pode ser Jesus. Jesus está com preguiça. Ele chama Jesus à parte. E Jesus vem aqui no escritório, quero te dar um conselho. É isso que ele faz. Ele fala assim: chamou à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, essa parte que você entende isso? Que o Pedro, naquele momento, ele chama Jesus à parte, porque uma fortaleza mental entrou na sua mente. E Pedro começou a achar que ele já era mais espiritual do que todos os outros. Por isso ele diz assim: Jesus, vem aqui, vamos conversar mais uma vez. Eles não vão entender. E ele começou a falar: vamos conversar mais uma vez, porque você é o filho de Deus, eu tenho a chave do reino do céu, eu não ligo. Amém? Agora eu dou só apenas o Espírito. Vamos conversar aqui mais uma vez. E começou: Jesus, não faça isso. Começou a reprovar: não, isso não é o melhor caminho. Vem na minha que você passa adiante. Não é o melhor caminho. Por que, querido? E começou a usar argumentos. Porque são os argumentos, são os achômetros que levantam fortalezas na mente, que me impede de renovar a minha mente. E me impede de ser transformado. Então, naquele momento, o Pedro está fazendo isso: Jesus, agora está tudo bem. Agora que eu tenho a chave, que nós vamos abrir uma baita de uma igreja, nós vamos bombar, nós vamos na televisão, 24 horas, nosso ministério vai estar bombar. E quando a gente chegar em Mogi das Cruzes, vamos abrir uma filial em Mogi. Ele estava cheio de achou. E o Senhor olha para ele e fala: para trás de mim, que não entende as coisas de Deus, não entende os tempos de Deus, não entende o que os céus estão desenhando. Era isso que ele estava dizendo, porque o tempo, ele estava falando que o tempo agora era de morte. Porque ele estava ensinando que agora era necessário morrer, era necessário sofrer. E aí o Pedro, cheio de fortalezas mentais, diz: não faz isso não precisa de nada disso. E ele fala: para trás de mim. Amém? Amém, querido? Que a gente se abra para aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Amém? O Senhor vai nos confrontar sempre. Entenda isso, sempre. Sempre o Senhor vai te confrontar. E se você não se sentir confrontado, alguma coisa você está fazendo muito de errado. Porque você já não está mais entendendo as mensagens de Deus. Amém? Então, o que o Senhor fará conosco, eu não sei, Deus. A gente precisa entender todos os dias. Todos os dias ele tem uma porção, amém? Todos os dias. Todos os dias. Se hoje ele quiser, hoje ele fez dessa maneira, mas amanhã se ele quiser fazer de outra maneira, vai ser de outra maneira. E se depois ele quiser fazer, no outro dia ele quiser voltar à maneira antiga, assim ele fala: aleluia. Porque do jeito dele. Ele sempre vai te desafiar. Mas entenda, queridos, quando a gente for confrontado na mente, entenda, o Senhor está derrubando fortalezas mentais da gente. Quando você se sentir desafiado pelo Espírito, entenda, o Senhor está derrubando fortalezas, porque Ele quer transformar a minha vida. Esse é o propósito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz lá no texto que nós lemos de Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Amém? Senhor, nos ajude a entender essa palavra. Nos ajuda a entender a tua revelação. Nos ajuda a entender os teus confrontos, Senhor.
Nos ajuda a entender a liberação da palavra profética, porque a liberação da palavra profética vem para quebrar toda estrutura grega, toda estrutura religiosa da minha mente. Faça-nos entender essa manhã um pouco mais. Faça-nos adentrarmos, Senhor, no processo de transformação, no processo de renovação da mente. Senhor, porque é tão difícil, Deus. É tão difícil, Deus. Deus, é tão difícil, Deus. Porque a gente se acostuma com coisas, a gente se acostuma com métodos, a gente se acostuma com maneiras, com modos, a gente se acostuma e a gente aprende a fazer, Senhor. E quando a gente é confrontado a fazer de maneira diferente, é tão difícil, tão desafiador. Mas nós queremos dizer essa manhã que nós estamos abertos. Estamos abertos a fazer aquilo que o Senhor quer, da maneira como o Senhor quiser, em seu tempo. Senhor, ensina-nos a discernir as estações. Ensina-nos a discernir as estações, como os filhos da carne, que eram entendidos no tempo, e por isso sabiam o que tinham que fazer. Porque entendiam os tempos, Deus. Ajuda-nos a compreender os tempos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, profeticamente a entender, Senhor, quando for inverno, precisamos de roupa de inverno, Senhor. Senhor, mas quando chegar o verão, precisamos colocar bermuda e chinelo. Ajuda-nos. Ajuda-nos a entender isso. Senhor, nós dizemos que nós não conseguimos na força do nosso braço. Nós somos religiosos. Nós somos religiosos. Nós somos limitados, Senhor, a gente não tem força, mas nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, o Senhor, que nos conduz a toda a verdade, a toda a revelação. Espírito Santo, o Senhor, conhece as profundezas do coração do Pai. Então nos revela, Senhor. Ajuda-nos a viver o Evangelho genuíno, o Evangelho de transformação. Senhor, nós dizemos que nós estamos indignados com nós mesmos. Nós estamos inconformados com nossas vidas. Senhor, nós não queremos ficar iguais. Senhor, nós reconhecemos esse processo de transformação que nós estamos, mas nós dizemos que nós não queremos ficar iguais. Nós queremos comer de uma porção diária. Nós queremos avançar mais. Nós queremos fluir mais. Nós queremos entender mais. Nós queremos avançar algo mais. Queremos, Senhor, atender a demanda do céu. Queremos reagir a demanda do céu. Destrói, Senhor, destrói toda a fortaleza mental, toda a estrutura religiosa. Nós nos apoiaremos, Senhor, nossos fundamentos é a tua palavra, nossos fundamentos é a revelação do teu Espírito. Nesse momento você não sabe orar, mas orar. O Espírito é que intercede por nós. Ele não sabe como fazer, não oramos em
importante estar nesse processo de renovação, a gente desfrute disso. Nós somos filhos, e como a Thelma leu no texto, basta os filhos vão se saciar com a presença de glória. Os filhos vão se saciar com a presença de glória. O que o Senhor faz, obras deles são boas. O que o Senhor faz, obras são boas. E vamos coração grato. A gente vai cantar com a presença de glória. E não importa a presença. O Senhor nos abençoe e ama mais. Amém. Que a gente saia entendendo um pouco mais das coisas, sobre a oração, palavras.